O viés da retrospectiva, ele basicamente é um viés cognitivo, natural da nossa mente. Ele nos faz acreditar que nós sabíamos de antemão um resultado já ocorrido. Então, resumindo, ele, após algum resultado já ter sido realizado, ter sido obtido, nós encontramos ali, fazemos uma associação com alguma hipótese que justifique esse resultado, tá? Isso é uma característica natural nossa, nós somos muito bons nisso, é um instinto nosso de fazer essa associação entre as hipóteses anteriores que nós cogitamos, as diversas hipóteses, que justifique esse resultado que já ocorreu e está na nossa frente, né? Um exemplo fora do mercado financeiro, assim, para quem gosta de esporte, é quando um time de futebol ali, algum jogador perde o pênalti, e aí nós tínhamos a certeza absoluta que era melhor ter escolhido outro batedor, né? Ainda que no momento da escolha justificava sim a escolha do batedor que acabou errando, porque provavelmente ele é o melhor batedor pro time e tal. Após uma tragédia, por exemplo, uma tragédia de avião, é bem comum que algum ente querido diga que sentiu algum pressentimento, não teve uma noite muito boa de sono, parece que algo estava ruim e estava falando para que algo ia acontecer, sentindo um aperto no coração. E aí, após o acidente, a pessoa faz essa associação que ela sabia que iria acontecer o acidente, né? Respeitando, obviamente, cada crença aí, de cada um, né? Mas cientificamente a resposta é que estatisticamente é bem comum nós termos noites ruins de sono, principalmente quando vai se despedir de algum ente, ele vai viajar, e provavelmente, se não na maioria, quase todas as noites em que esse ente, que infelizmente pode ter perdido a vida nesse acidente, foi viajar, nós sentimos também esse aperto no coração, também uma angústia, e também talvez não teve uma noite de sono tão boa, mas como felizmente, como na maioria dos casos o avião não caiu, nós não fazemos essa associação. Agora no mercado financeiro, isso é extremamente potencializado. O primeiro que acaba usando esse viés de retrospectiva são os analistas de gráfico parado, os charlatões aí do mercado financeiro, que prestam um grande desserviço. Basicamente o que eles fazem? Eles pegam um gráfico parado, um dia já concluído, um mês, um período, né? E saem justificando esses movimentos que ocorreram. Então pegam os diversos indicadores e mostram os pontos. Olha, esse indicador justifica isso, e esse justifica esse momento da queda, e você compra aqui, vende ali. E é bem óbvio depois que tudo passou, né? Você encontrar uma justificativa. Até uma criança aí de 5 anos com certeza encontraria os melhores pontos de compra e de venda. Contudo, o grande problema é quando você não sabe o que vai ocorrer, né? Nas diversas hipóteses que você tem, o risco e as incertezas. Então, esses analistas, na grande maioria, como eles não acabam omitindo ali as frustrações, os erros e desvios dos indicadores, eles acabam prestando um desserviço, porque o operador, principalmente no início de carreira, ele acha que ele encontrou o santo graal e que é só ele aplicar aquele indicador que ele vai ganhar milhões aí em um curto espaço de tempo, tá? E no mercado financeiro é muito difícil também para o operador no dia a dia, principalmente o operador day trade, tá? Quando nós estamos analisando o gráfico, antes de você tomar uma posição, de você entrar comprado, por exemplo, em um ativo, você está olhando as situações e vendo se ela encaixa ou não na sua estratégia. E muitas vezes você hesita, ela quase encaixou, não encaixou e você acabou não comprando, por exemplo, um ativo. E você continua acompanhando a movimentação dele. Quando você não compra, você fica olhando e aí o mercado faz uma alta bem grande e aí você sente uma dor, porque essa dor até tem um nome de FOMO, é a sigla para Fear of Missing Out, que é uma dor de estar fora do mercado e não aproveitar isso.
E aí você, basicamente, após esse movimento alto, você tem a certeza de que deveria ter entrado. Sendo que, em verdade, na, no momento da decisão ali, de entrar ou não, o que mais importa era o cenário que você estava vendo naquele momento, tá? Olhar... O viés retrospectivo é basicamente não olhar o passado com os olhos do presente, né? Então, isso tem impacto, porque durante o pregão ali, você sente essas emoções, elas vão distorcendo, o operador vai sentindo uma dor emocional ali, ele acaba hesitando e entrando em operações que ele não entraria por se sentir perdendo dinheiro, deixando de ganhar, que tem um efeito emocional muito próximo, né? Então, é interessante que normalmente o operador ele olha só um viés de retrospectiva injusto e doloroso. Então ele sempre acha que se ele não entrou, ele teria entrado naquela posição, naquela alta gigante, ele teria comprado e teria vendido. Ele nunca se imagina comprando e o mercado caindo um monte e ele perdendo muito dinheiro. Também é um outro golpe mental que nós temos de olhar uma atuação perfeita, que nós teoricamente teríamos, mas sempre após o mercado ter feito um grande movimento, tá? Então, é muito difícil esse viés de retrospectiva. Na prática, é uma atividade quase diária do operador parar de julgar os movimentos que já foram concluídos e ficar achando o que ele deveria ter feito, o famoso se eu tivesse comprado, se eu tivesse, se. Isso não leva muito a nada, exceto a sentir uma dor emocional muito grande. Então, na prática, algumas atitudes e ações que eu tomo e que a literatura indica também como saídas, tá? Primeiro, o operador ele tem que ser o mercado ele é extremamente flexível, mas o operador ele tem que ter um nível de rigidez muito grande com a sua tomada de decisão. Então, quando ele toma uma decisão de comprar um ativo, ele já tem que listar. Eu escrevo mesmo, eu tiro print, eu escrevo quais os fatores que justificam essa tomada de posição. Por que eu comprei, quais são os meus objetivos de ganho, quais são os meus limites máximos de perda e qual o cenário que eu espero que pode alterar essa decisão que eu tomei naquele momento, tá? Porque a partir do momento que você entra com as novas informações que vão surgindo e aí as oscilações do seu capital ali na sua frente, ganhando dinheiro e perde, ganha e perde, é muito, muito possível que você fique retroalimentando através desse viés de retrospectiva e a mente ela acha que está ajustando o plano e você está melhorando o seu resultado, mas em verdade você está tomado aí pelo medo, e seja pelo medo, seja pela euforia quando está ganhando e alterando e fugindo totalmente do plano, tá? Fugindo do plano inicial, dificilmente você vai ter resultados consistentes e vai ficar alterando de plano todo dia. E aí, infelizmente, a perda é só uma questão de tempo, tá? Então, ser fixo com as justificativas que embasaram sua tomada de decisão para a entrada e respeitar isso, né? Esses objetivos que você tem, esses limites de perda. E aí, faz essas operações aí diariamente e monitorando esses resultados. É importante ter um histórico de todos os dias aí. Eu tenho milhares de operações que eu controlo e depois você começa a entender como essas alterações de plano durante a operação foram prejudiciais para o resultado final. Pareciam que iria ajudar, mas em verdade você acabou estragando todo um planejamento inicial e você concluir uma operação e olhar depois que ela foi e daria o alvo que você tinha planejado inicialmente, é algo bem dolorido, entendeu? Então, outra alternativa é sair da frente da tela, é uma das saídas também, ficar um período fora, ou de fato, se você já comprou e só vai sair em um alvo ou perder em um limite, já está feita sua decisão, independente do que o mercado faça, já está decidido.
é uma das alternativas. E também assumir de verdade, as suas decisões, né? Sejam elas boas ou ruins, tem que ter essa autorresponsabilização da tomada de decisão que você tomou com base naquele momento, e que nem sempre vai acertar, e que é natural esse desvio do após ter olhado o que o mercado fez, das imperfeições que você poderia ter comprado um pouquinho antes, vendido um pouquinho depois e assim por diante. É isso. Quem gostou desse conteúdo, tem um post que eu explico um pouquinho melhor o que é a viés da retrospectiva em forma de texto, e fiquem à vontade para lê-lo lá. Um abraço, bons trades aí a todos.